lado sombrio das princesas da Disney, as versões originais dos contos de fadas. Você já ouviu a frase "era uma vez"? Mas sabia que o Felizes para Sempre nem sempre fez parte da história? Bora mergulhar nos contos reais que inspiraram as princesas da Disney e descobrir que por trás dos vestidos brilhantes e músicas fofas existe um mundo muito mais sombrio, bizarro e surpreendente. Começamos com Cinderela, uma das princesas mais icônicas. Na versão da Disney, ela é a jovem maltratada que conquista o príncipe com a ajuda mágica de uma fada madrinha. Mas nos Irmãos Grimm, essa história toma um rumo completamente obscuro. Primeiramente, não há fada madrinha. Cinderela planta um galho no túmulo da mãe e rega com as suas lágrimas. Essa árvore mágica passa a ser a sua verdadeira fonte de esperança. Ela ganha o vestido e sapatinhos lindos por pássaros encantados. E ao contrário da animação, o baile acontece por 3 noites seguidas e Cinderela foge todas as vezes, deixando o príncipe ainda mais obcecado. E para impedi-la de escapar, ele manda cobrir os degraus com piche. E é assim que o sapatinho se prende. Quando o príncipe vai de casa em casa procurar a dona, as irmãs postiças ficam tão desesperadas por status que cortam partes dos pés. Uma decapita o dedão, outra o calcanhar, pra caber no sapatinho. O príncipe quase cai no truque, mas é alertado pelos pássaros sobre o sangue. No final, Cinderela é reconhecida, se casa com o príncipe e as irmãs são punidas com brutalidade. Durante o casamento, os pássaros bicam seus olhos até cegá-las. Os pássaros que são a fada madrinha, e uma fada madrinha bem maldosa, porque eles literalmente condenaram as minhas irmãs que eram malvadas com a Cinderela. Agora vamos falar da Branca de Neve, outra personagem que ganhou suavidade. Na versão original dos Irmãos Grimm, a madrasta é muito mais cruel. Ela manda matar Branca de Neve e exige que o caçador traga seus pulmões e fígados como prova. Sim, ela queria comer os órgãos da menina. O caçador, no entanto, se compadece e leva os órgãos de um javali. A Branca foge para a floresta e encontra abrigo na casa dos 7 anões, que a alertam sobre não abrir a porta a ninguém. A rainha então faz 3 tentativas para matá-la. Primeiro com um espartilho que a sufoca, depois com um pente envenenado e por fim com a maçã. Branca de Neve cai em um sono profundo e os anões, sem coragem de enterrá-la, colocam em um caixão de vidro. E o príncipe não a beija. Ele compra o caixão encantado com a sua beleza. Quando um dos criados tropeça ao carregar o caixão, a maçã envenenada se solta da garganta da Branca de Neve e ela simplesmente acorda. No castelo dela com o príncipe, a madrasta é forçada a usar sapatos de ferro em brasa e dançar até morrer na frente de todos. A história de A Bela Adormecida, especialmente na versão de Giambattista Basile, é tão chocante que parece inacreditável. A jovem Thalia é amaldiçoada por uma farpa de linho que a faz cair num sono profundo. Seu pai, desolado, tranca o corpo dela em um palácio isolado. Anos depois, um reino que passava por ali entra no local, encontra Thalia desacordada e mesmo assim tem relações com ela, sim. Isso mesmo, ela é dormindo. A Thalia engravida de gêmeos e continua em coma até que um dia um dos bebês suga a farpa do seu dedo, despertando-a. E quando o rei volta, ele descobre que ela acordou e, apesar de ser casado, ele se envolve com ela. A sua esposa legítima descobre tudo e tenta assassinar os bebês, planejando cozinhá-los para servir ao rei. Mas o cozinheiro, com pena, os salva. A esposa do rei ainda tenta queimar a Thalia viva, mas o plano falha e ela acaba sendo morta. O rei então se casa com Thalia. Uma história com elementos profundamente problemáticos e perturbadores, bem distantes do romantismo da Disney. Já em A Pequena Sereia, de Hans Christian Andersen, a versão original é uma verdadeira tragédia. A sereia vive no fundo do mar e sonha em conhecer o mundo dos humanos. E ao salvar um príncipe de um naufrágio, ela se apaixona por ele. Decide então procurar a bruxa do mar, que exige a sua língua em troca de pernas humanas. A sereia passa a andar como humana, porém, cada passo é descrito como agulhas e lâminas cortando os seus pés. Ela vive ao lado do príncipe, mas
Ele não percebe que foi ela quem o salvou. Ele se apaixona por outra mulher, acreditando que foi essa outra que o salvou mesmo. A sereia arrasada tem a chance de matar o príncipe com uma adaga entregue por suas irmãs, que cortaram o próprio cabelo para conseguir o artefato mágico com a bruxa do mar. Se o matasse, poderia voltar ao mar, mas ela o ama demais e ao invés disso, ela se joga no mar e vira espuma. Andersen ainda dá um tom poético dizendo que ela vira um espírito do ar e ganha uma chance de conquistar uma alma imortal com boas ações. Mas o romance dela termina em dor e ela não fica por aqui com o príncipe Eric. A Rapunzel também nos Irmãos Grimm começa como um casal que rouba hortaliças do jardim de uma bruxa. Em troca de perdão, a mulher promete entregar o bebê assim que nascer. E assim foi. A bruxa realmente pegou o bebê e assim ela cria Rapunzel em uma torre alta, sem portas ou escadas, isolada do mundo. Ela sobe usando o longo cabelo da menina. Um dia, um príncipe ouve Rapunzel cantando, se encanta e passa a visitá-la em segredo. Eles se apaixonam e Rapunzel engravida. Em algumas versões, ela ingenuamente comenta com a bruxa de que suas roupas estão apertadas e a bruxa enfurecida corta seu cabelo e a exila no deserto. E a bruxa consequentemente fica sabendo desse romance e quando o príncipe tenta encontrá-la, a bruxa o engana, o faz cair da torre com espinhos, cegando-o. Rapunzel dá à luz a gêmeos sozinha no deserto. E anos depois, o príncipe cego reencontra Rapunzel e as suas lágrimas milagrosas curam a visão dele. Eles finalmente ficam juntos, mas depois de muito sofrimento. José Bezerra e Rapunzel aqui não foi tão fácil não. Agora sobre A Princesa e o Sapo, esse conto tem raízes antigas e bem mais violentas do que conhecemos. Na história mais antiga, uma princesa perde uma bola de ouro em um poço e um sapo a recupera com a condição de viver com ela, mas depois tenta fugir do acordo. O sapo insiste, no momento em que ela está farta, ela o atira com força contra a parede do quarto e com o impacto ele se transforma em um belo príncipe. Em outras versões, o feitiço é quebrado apenas se o sapo for queimado vivo ou decapitado, ou seja, nada de beijo mágico. O conto original ele reflete a ideia de que a transformação vem do confronto e não da compaixão. E por fim, temos a Rainha de Neve, que seria a nossa história de Frozen. Mas aqui, o foco está em dois amigos, Kai e Gerda. Um espelho mágico criado por demônios reflete apenas o que há de ruim no mundo, quebra fragmentos, entram no olho e no coração de Kali, que muda completamente. Ele se torna frio, cruel e indiferente. A Rainha de Neve aparece e o leva com ela para seu palácio congelante. Gerda, sua melhor amiga, embarca uma longa e perigosa jornada para salvá-lo. Ela enfrenta florestas, flores que falam sobre cadáveres enterrados, cruza rios e quase é capturada por bandidos, sendo salva por uma menina ladra. E ao reencontrar Kai, ela vê que ele está quase perdido, mas as suas lágrimas de amor derretem o gelo do coração dele e dissolvem o fragmento em seu olho. Eles voltam para casa transformados, não como heróis mágicos, mas como crianças que enfrentaram o pior mundo com amor e coragem. E esses contos originais são quase filmes de terror disfarçados de historinhas infantis. E a Disney fez um trabalho mestre ao transformar tudo isso em mágica, música e final feliz. Mas confessa, depois de conhecer esses detalhes sinistros, você não vai mais ver as princesas do mesmo jeito, vai? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, pois por aqui vai ter bastante conteúdo sobre as princesas da Disney. Clica no vídeo que está aparecendo na tela para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. E então, até o próximo vídeo!